obrigado. Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem ver o meu slide, me ouvir bem? Sim, tá dando para ver aí, ô Alisson. Tranquilo e escutando bem. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Arthur, pela confirmação. Obrigado, Tainara, também, pela confirmação. Então, vamos à nossa primeira aula de geoprocessamento e georreferenciamento. Essa disciplina é uma disciplina comum entre os cursos de mineração e meio ambiente. Então, a gente vai ver aí, juntamente, mineração e meio ambiente nessa disciplina, além da análise topográfica. Acaba que uma complementa a outra. Vocês vão ver isso daí hoje, na aula de hoje. A gente já teve uma aula de análise topográfica, né? Essa daqui vai estar complementando. Então, começando aí, vocês já me conhecem, eu tenho mais disciplinas com vocês. Eu estou com a disciplina de análise topográfica, né? Meu nome é Alisson, sou professor dessa disciplina também. Essa questão aí do geoprocessamento e georreferenciamento, perdão, vem da área da mineração, que foi a minha primeira formação. Sou formado em mineração, em engenharia de Minas. A gente vê muito essa questão do geoprocessamento e georreferenciamento. O geoprocessamento e georreferenciamento, pessoal, são ciências multidisciplinares que vão integrar ali conhecimentos específicos para uma análise espacial do planeta Terra. Teve um crescimento muito grande, uma melhora enorme na tecnologia, que antigamente a gente fazia esse reconhecimento, essa análise espacial, e desenhava ele em mapas, em cartas topográficas que a gente vai ver. Atualmente a gente tem programas super complexos, né, complexos que eu digo é na forma dele desenhar para a gente, que traz ali o formato da Terra perfeitamente, traz o relevo, a gente consegue colocar os tipos de rocha que a gente tem, consegue colocar a vegetação, consegue mapear tudinho com esse programa, com esses softwares que a gente utiliza atualmente no geoprocessamento. Lá no início de tudo, era foto aérea. Quando eu comecei a estudar, a gente visualizava fotos aéreas para verificar o relevo. Atualmente a gente tem o Google Earth aí, que a gente consegue ter uma noção muito boa de como é que é os locais. No Google Earth, por exemplo, ele trabalha aí com essa questão de geoprocessamento, ele traz para a gente a possibilidade da gente andar nas ruas, né, como se a gente estivesse andando mesmo. Foi um casamento ali das fotos que foram tiradas juntamente com o sistema de coordenadas geográficas que a gente tem, que montou aquele aplicativo que hoje em dia a gente usa para tudo. A gente tem o Google Maps, que é utilizado por todo mundo aí, que por GPS a gente consegue se localizar. Então a gente vai ver um pouquinho de como isso tudo começou. Como é que esse GPS funciona, como é que o Google Earth, por exemplo, foi criado, o que que ele usa de dados ali, e se der tempo, né, a gente verificar aí um software mais tranquilo de se utilizar, que seja mais fácil de mexer, para ver se a gente consegue fazer uma aulinha, né, mais prática com essa questão do geoprocessamento, certo? Então ela vai trazer para a gente uma forma de visualizar o nosso espaço. Então, para a mineração e para o meio ambiente, isso é muito importante. Não existe mineração sem meio ambiente, né? Meio ambiente existe sem mineração, mas a mineração sem o meio ambiente não dá. E a gente vai precisar de catalogar as áreas, tanto na mineração quanto no meio ambiente, né? Desenhar ali as áreas, registrar as espécies que a gente tem, vegetais, animais e minerais também. Então, por isso que essa disciplina é comum nos dois cursos, que a gente precisa aprender a se localizar, né? Quando for fazer um mapeamento, quando for fazer um estudo de impacto ambiental, um levantamento das espécies que a gente tem naquele local, a gente precisa saber se orientar, né? E também vai precisar de desenhar isso daí, colocar isso no papel, colocar isso em prática para colocar nos relatórios, para entregar, por exemplo, como documentação oficial para o governo, certo? Para começar uma mineradora, eu preciso fazer um relatório de impactos ambientais, eu preciso fazer um estudo de impacto ambiental. Quem faz isso é o pessoal do meio ambiente, e não é só a mineradora.
O pessoal do meio ambiente vai trabalhar aí fazendo esses estudos de impactos ambientais para todas as outras áreas comerciais. Então, precisa saber se localizar e precisa saber como que vai apresentar isso em relatório, como que vai mapear isso daí, ok? Então, entra aí a questão, tanto da análise topográfica, quanto dessa disciplina de geoprocessamento e georreferenciamento. Então, a nossa primeira aula de hoje, a gente vai começar com uma introduçãozinha ali, o que é o geoprocessamento. Definição básica dele é uma ciência que estuda o processamento de informação georreferenciada, utilizando aplicativos especializados, equipamentos computacionais e dados de múltiplas fontes, para desenhar o nosso planeta, para pegar essas informações e casar, fazendo ali um desenho da superfície. Okay? Permite manipulação, avaliação e geração de produtos cartográficos relacionados à localização de informações da superfície terrestre. Cartográfico vem de mapas. Antigamente a gente falava cartas, cartas geológicas, cartas geográficas. Aí veio o nome cartografia. Né? Cartografia vem de mapas. Antes era tudo feito à mão. Desenhava ali com escala, tudo orientadinho, era tudo feito à mão. Depois começamos a usar alguns softwares e ainda imprimia essas cartas. Hoje em dia é tudo digital. Né? Hoje em dia é tudo um arquivo digital, né, que está ali no computador e que você consegue abrir, visualizar, né, e trabalhar com esse arquivo. Cada vez mais detalhado, cada vez mais próximo da realidade. É incrível a perdão, o avanço tecnológico que, por exemplo, eu peguei. Quando eu fiz o técnico, como eu falei para vocês, eu via nossa aula de geoprocessamento era foto aérea. Eram uns programas de computador ali que desenhavam umas coisas que assim, parecia tudo, menos a Terra. Agora, você consegue aí softwares gratuitos que você caminha nos locais ali como se você estivesse naquele local. Então, foi um avanço tecnológico, assim, foi um boom nesses últimos 15 anos. E a gente está acompanhando ele aí, tentando acompanhar, né? E a tendência é só melhorar, cada vez mais. Não somente o relevo acima, o relevo visto da parte aérea, como também a gente já está começando a trabalhar a questão do subterrâneo. Existem sondas aí, o sensoriamento remoto que trabalha o desenho do subterrâneo, das rochas que tem, da água que pode conter, do petróleo. Tudo isso daí. Então, tanto para cima quanto para baixo, a gente está descobrindo tudo do nosso planeta. Nosso planeta, cada dia mais, está sendo estudado, descoberto, né? E conseguindo comprovar tudo que os estudos antigos já trouxeram para a gente ali como informação. Nessa imagem aqui, a gente tem um satélite. É através desses satélites que a gente consegue as informações. Eles ficam ao redor da Terra ali e eles são orientados, né? Eles têm uma localização específica, né? Ele consegue se orientar ali, desenvolver ali o giro ao redor da Terra, e esse giro ele sabe aonde ele está indo, para onde ele está indo, casa-se as informações e faz-se uma malha de localização, que a gente vai ver hoje. Nossa aula de hoje, no finalzinho dela, eu vou focar em coordenadas geográficas. É a primeira coisa que a gente vai ver para entender um pouquinho mais do geoprocessamento, para vocês entenderem um pouquinho mais da onde vem essas informações que a gente pega lá no GPS, no celular, lá no Google Maps, quando a gente precisa ir até um lugar, ir até algum local. Informática, base tecnológica. Como eu falei para vocês, antigamente era tudo feito à mão, né? A pessoa saía, ia para campo para fazer um reconhecimento ali da área, podia ser reconhecimento geológico, podia ser um reconhecimento de vegetação, anotava tudo isso daí, chegava em casa e desenhava, né? Usava a cadernetinha de campo e ia desenhando, né? Pegava ali, fazia as medições, às vezes com trena, às vezes com duplo passo. Ele fazia as medições ali mais ou menos e desenhava. Ele passava tudo para o papel. A evolução tecnológica nos possibilitou aí desenvolvimento de geotecnologias modernas. A gente desenha a Terra toda hoje.
né? Você está aqui em Araxá, eu estou em Araxá, né? Eu consigo verificar, eu consigo ver, andar numa rua, né, virtualmente falando, lá dos Estados Unidos, lá da África, né? Porque eu tenho todas essas informações atualmente por causa dessa base tecnológica. Os computadores executam rotinas que manualmente demandariam muito tempo para ser feito e poderia ter muito erro. Então, hoje em dia, é imprescindível você ter um computador, você ter a tecnologia para trabalhar com análise geográfica, né? Não tem como mais fazer mapeamento na mão, né? Só caminhando, né? Então, atualmente, a gente faz as medições em campo, leva o GPS, o aparelhinho de GPS, vai marcando ali a nossa localização e vai colocando ali as nossas observações, chega em casa ou chega no escritório, descarrega isso para um computador e esse computador vai casar essas informações com o que ele já tem de informação, com o que ele já tem de dados, né, que estão disponíveis aí e vai desenhar o nosso mapa. Não é assim tão fácil, tá, pessoal? A gente precisa verificar, precisa passar ali por um crivo da gente, mas basicamente é isso. Eu vou para o campo, coleto as informações, alimento o meu aparelho, chegando no meu escritório, chegando em casa, eu passo ele para o computador e o computador desenha. Mas eu preciso validar, porque pode ter erros. Aí eu consigo desenhar aí de uma forma muito mais rápida. As primeiras cartas que a gente teve aí geológicas foram todas feitas à mão. Então é muito mais demorado. Eram cartas aí de papel A3, papel A0. Hoje em dia você faz tudo no computador. Hardware e software. Hardware, para lembrar aí, pessoal, são as partes físicas do computador. O computador em si, os periféricos, que é mouse e teclado, né, e outros hardwares necessários para a execução de operações de geoprocessamento. Por exemplo, o GPS, que a gente leva um aparelhinho chamado GPS que a gente leva para campo para pegar as nossas coordenadas, para pegar a nossa localização. A gente vai ter também estações de trabalho especializadas, equipamentos de coletas de dados e dispositivos de armazenamento. Isso aqui é tudo a parte física. E a gente tem os softwares que trabalham aí para nos auxiliar no geoprocessamento, que são os aplicativos, são os programas que pegam essas informações e transformam elas para a gente no mapa, no modelo 3D, no que a gente vai precisar. Esses aplicativos fornecem ali rotinas e módulos para aquisição, armazenamento, análise e visualização dessas informações geográficas. Nós teremos ali, por exemplo, Sistema de Informação Geográfica, que é o SIG, softwares de processamento de imagem e aplicativos para que a gente possa fazer uma análise espacial, entre outros. A gente vai, né, no final da disciplina, trabalhar com o ArcGIS, que é um software, ele é gratuito, a gente tem a parte gratuita ali, a gente vai conseguir ter uma noção, né, de como trabalhar com ele, com essa disciplina fazer um mapa, desenvolver um mapeamento. Eu vou ver se eu consigo alguns dados ali para a gente jogar nele e trabalhar ele ali, para que vocês possam conseguir desenhar alguma coisa nesse software para que vocês tenham pelo menos uma familiarização com ele quando vocês estiverem em campo. Okay? Porque aí a prática, pessoal, é só com o tempo mesmo, trabalhando com ele, fazendo mapeamento, podem vir, tem outros softwares aí, né, mais robustos que vão trazer para a gente aí mais informações. Então, a gente vai trabalhar com o mais simples, até por causa da nossa quantidade de aulas. Ok? O nosso SIG, Sistema de Informações Geográficas. O SIG, pessoal, são sistemas destinados ali a trabalhar com dados referenciados a coordenadas espaciais. Eles relacionam as informações de interesse com a localização geográfica. Para que isso? Produção cartográfica, né, é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer mapa, né? Visualização de dados espaciais com alta qualidade técnica. Então, a gente utiliza o SIG. Ali fala coordenadas espaciais, porque além de eu pegar o X
e o Y, que é o plano, esses mapas que eu faço não são somente mapas planos, que vão trabalhar só no eixo X e Y. Eu consigo desenhar nesses mapas até manualmente, que a gente vai ver lá na análise topográfica, a parte do relevo, que são as curvas de nível, que vem ali as cotas. Cota vem de altitude. Então eu trabalho em 3D. Consigo inserir dados de altitude no meu mapa, que seria somente a parte plana. Seria somente ali a minha superfície plana, né? Aí eu consigo colocar isso no mapa e jogando num software especializado, eu desenho aquilo em 3D, né? Aqueles pontos se tornam um modelo 3D daquele relevo, né? Entra aqui a análise espacial, suporte para análise de fenômenos e combinação de informações espaciais complexas. Aí eu vou desenhar morro, vale, chapada, planície, que a gente vai ver lá na topografia. Essas disciplinas aí vai chegar um momento que as duas vão se casar. Por isso que eu gostei muito de pegar as duas. Aí eu vou conseguir linkar uma na outra para que vocês consigam entender o motivo dessas duas disciplinas. E temos o banco de dados geográficos. A gente não parte do zero. Tudo que é feito, tudo que é coletado como informação, vai abastecer um banco de dados mundial ali, né, que a gente pode ter acesso para trabalhar. O que já está pronto, você não vai fazer de novo. O interessante é que a gente desenhe todo o planeta, assim como era antigamente na cartografia. A gente tinha as cartas já desenhadas de alguns locais, aqueles locais que já eram desenhados, que já eram mapeados, o pessoal não mapeava mais, a não ser que trabalhasse com uma escala, desculpa, pessoal, uma escala menor, né? No caso, uma escala maior, perdão, que é mais detalhamento. Uma escala maior me dá mais detalhamento, uma escala menor me dá mais espaço. A gente vai ver isso lá na topografia. Ok? Tá tranquilo, pessoal? Dá para entender? Então vamos continuar. Obrigado, pessoal, pela confirmação. Sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? Medição ou aquisição de informações de alguma propriedade ou de um objeto ou fenômeno por um dispositivo que não esteja em contato físico com aquele objeto. Então, é remoto porque eu não tenho contato físico, certo? Essa técnica permite coletar informações da superfície terrestre sem contato direto. Exemplo aí, os nossos satélites. Eles estão o tempo inteiro lá coletando informações, capturando dados, para que a gente possa trabalhar com eles, sem contato, né? Então, ele fica girando ali o satélite ao redor do nosso planeta, não tem contato físico com ele. Ele está em órbita, ele está na nossa atmosfera ali, mas ele não encosta no planeta. Ele não encosta, ele precisa medir, né? Igual a gente pega uma trena, ele precisa medir, ele não, ele consegue fazer a medição sem encostar, que seria o sensoriamento remoto, ok? Como eu falei para vocês, quando eu comecei a estudar era foto aérea, era avião. O avião passava e tirava foto. Aí a gente pegava essas fotos, colocava uma pertinho da outra e ia desenhando ali o relevo, fazendo um esboço de como era a região. Então, o avião passava e tirando várias fotinhas. E as fotinhas, muitas delas eram em preto e branco. Eu estou ficando velhinho já. Eu comecei a estudar, ainda era muita coisa feita manualmente. Consegui acompanhar aí a evolução da tecnologia. Vocês já estão mais novinhos, eles estão pegando a tecnologia já pronta, né? Já com todos esses dados aí, te entregando os dados prontos, certo? Opa, sou direto. Perdão. Olha o aviãozinho. Tipos de sensoriamento remoto, a gente tem um orbital, que é aquele que vai ser feito por satélites que orbitam a Terra, então estão fora do nosso planeta, numa altitude maior, e ficam ali orbitando o nosso planeta, girando ali ao redor. E a gente tem o suborbital, que é o que está abaixo, está numa altitude menor, está mais próxima da gente, como por exemplo os aviões. Atualmente temos o drone também.
né? Tem muita propriedade rural sendo mapeada aí com drone. Atualmente, quem souber, quem sabe mexer com drone aí, tá ganhando um dinheirinho bom, viu, pessoal? Porque o drone é uma tecnologia que veio para ficar. Tá usando drone para tudo. Drone para mapear, drone para fazer pulverização, drone para fazer ali reconhecimento de área. O drone aí ele veio para ficar. Se vocês tiverem oportunidade, talvez aí procurar um curso de drones, isso vai ser muito bom para vocês, porque a tendência é retirar o humano de certas atividades que dá risco para ele, por exemplo, um avião para ficar tirando foto, né? Além de dar risco da custo. É melhor mandar um drone. Drone, a pessoa fica ali no solo, controlando ele por um controle remoto. Se ele cair, só vai ter prejuízos materiais, não vai ter nenhum prejuízo, não vai ter nenhum dano às pessoas. Então, a tendência é usar cada vez mais essas tecnologias, o que a gente chama de VANT, veículo aéreo não tripulado. Né? Os VANTs nada mais são do que os que a gente chama de drone, né, que fazem diversas atividades. Eu tenho drones pequenininhos e tenho drones enormes ali. Consegue fazer até pulverização em lavouras ali, na agricultura. Sistema de posicionamento global, o nosso GPS. Em inglês, né, a sigla ficaria GPS, que traduzido no português é o Sistema de Posicionamento Global. Nós temos aí uma constelação de satélites, mínimo 24 satélites orbitando a mais ou menos 20 mil quilômetros de altitude da Terra. Eles passam sobre o mesmo ponto da Terra 2 vezes por dia. Eles fazem ali 2 voltas por dia na Terra. Enquanto ele está fazendo a volta, ele está coletando dados. Então a gente tem ali o nosso sistema de GPS. Nosso aparelhinho de GPS, ele manda um sinal para esses satélites, né? Um desses 24, faz um cruzamento de dados entre eles e eles te dão assim a localização. E de acordo com onde está um desses 24 satélites, né, que estão orbitando próximo de você. É pelo menos 3, tá, gente, para dar o sinal. Então faz ali o cruzamento da informação de pelo menos 3 desses satélites e dá o nosso ponto referenciado, o nosso ponto que tem a posição da onde a gente está. E vai entrar a questão da coordenada geográfica, certo? Que nada mais é do que um posicionamento, uma forma que foi criada para que a gente conseguisse quantificar esse posicionamento que a gente tem no planeta Terra. Sinais de rádio, né? A gente vai ter emissão contínua de sinais captados pelos receptores do GPS para um cálculo preciso de posicionamento. Então, um satélite manda para o outro, eles conversam entre si ali, né? Digamos assim, cruza os dados através de sinal de rádio e te dá a coordenada precisa, determinação daquele lugar no espaço que você está ocupando e daquele ponto aonde você quer chegar, que é, por exemplo, o funcionamento do nosso Maps, que vocês utilizam aí, do GPS. Ah, me manda a sua localização. Está mandando essa coordenada. Aí o software vai traduzir isso daí em posicionamento para você e desenhar um caminho até você chegar lá, pegando as posições que os satélites passam para ele. Então ele manda a informação para o satélite calcula o ponto, a rota, envia para o aplicativo desenha a rota para você e você vai seguir. É? Isso daí revolucionou o mapeamento terrestre, né? E é uma automatização de coleta de informações espaciais. Atualmente todo mundo tem GPS. Antigamente era só quem fazia mapeamento, né? Antigamente era só quem trabalhava aí com essa questão de topografia, de geoprocessamento, que tinha acesso a esses equipamentos de GPS. Eles eram equipamentos grandes, parecia aquele celular da Nokia antigo, e você ia captando ali o ponto, marcando os pontos enquanto você estava fazendo o mapeamento. Depois descarregava isso daí no computador para desenhar um mapa da onde você estava trabalhando. Aí ele captava ali as coordenadas geográficas, que a gente vai ver que é orientação espacial
plano e pegava também a altitude. Daí a gente tem a informação ali da altitude do local. Continue. Cartografia digital. Mapas e cartas topográficas transformadas em arquivo digital fornecem informações valiosas para o geoprocessamento, servindo como fonte de dados e beneficiando-se das análises geradas. Atenção na digitalização. A resolução deve ser bem calculada em fundo de escala original para otimizar a qualidade sem comprometer o tamanho dos arquivos. A gente vai digitalizar ali o que já foi feito antigamente, manualmente, para melhorar, para colocar mais informações, informações atuais, por exemplo. Aí eu tenho um mapa aí de 50 anos atrás, da rua da minha casa. 50 anos atrás ela não era. Então eu consigo pegar ali, ó, digitalizar esse mapa de 50 anos atrás e colocar as informações recentes. Eu vou ter ali um modelo dinâmico que está sempre mudando, de acordo com as informações que eu tenho, né? Isso daí é o nosso Google Earth. Pegou essas informações primárias, foi captando mais dados, captando mais coisas, fizeram a primeira versão dele. E agora eles vão renovando, né? Eu acho que a última, se eu não me engano, foi ano passado. A gente pega aí fotos mais recentes do ano passado aqui no Brasil. Alguns locais ainda estão com fotos mais antigas, mas outros locais já têm ali uma, um desenho, né, um mapeamento do ano passado, 2024. Resolução na digitalização. A resolução tem a ver com qualidade. Então, a gente precisa escolher uma resolução adequada. Por esses mapas serem grandes, a gente às vezes tem muita dificuldade com essa questão de resolução. Quanto melhor a de resolução, maior a qualidade, mais demorado é o processo. Ok? Resolução baixa compromete a qualidade das informações geradas ali. A resolução adequada equilibra qualidade e tamanho do arquivo. Às vezes eu coloco uma resolução muito alta, eu acabo aumentando muito o tamanho do meu arquivo, sem agregar nada em qualidade. Então eu preciso achar ali um meio termo, uma resolução adequada, onde eu não perca informações e não exceda o tamanho do arquivo por nada. A resolução ideal vai ser calculada considerando a escala dos materiais originais, garantindo a qualidade técnica sem desperdício de recursos computacionais. Escala, pessoal, aqui vocês podem entender como proporção. Acho que a gente não viu ainda cálculos de escala. Para fazer um desenho, para fazer uma representação, né, aqui a gente está falando de mapas, de georreferenciamento, a gente vai ter que reduzir. Então a escala é isso. A escala vem de proporção. Eu tenho uma estrada de, sei lá, 1.000 quilômetros. Eu preciso reduzir ela, desenhar ela numa folha de papel. Então eu vou usar uma escala. Eu vou usar uma proporção. Se ela tem 1.000 quilômetros no real, eu vou desenhar ela talvez com 1.000 milímetros. Vai ficar muito pequenininho. 1.000 centímetros, né? Para que ela caiba ali no meu papel. Mesma coisa no digital, certo? Eu preciso colocar uma escala ali que eu consiga desenhar, pegar informação do que me interessa sem aumentar demais o tamanho. Porque quanto menor a escala, quanto menorzinhos os meus detalhes, mais eu sobrecarrego o espaço. E aí tem essa questão da escala. Escala grande vai ser aquele desenho, aquele mapa grande que tem poucos detalhes. Perdão. A escala considerada grande é aquele mapa que tem muitos detalhes. Desculpe, tá, pessoal? A escala considerada pequena é aquele mapa que tem poucos detalhes. Então, a escala pequena vai representar uma área maior, só que sem detalhes. Uma escala grande vai representar um mapa menor com mais detalhes. É o contrário, tá? Escala maior
você vai representar menos coisas, porém com mais detalhes. A escala menor, você vai representar mais coisas, porém com menos detalhes. É porque vai vir ali redução, né, o cálculo de redução de, de tamanho. A gente vai ver isso lá na topografia, para vocês terem uma noção do que é escala, que escala é proporção. A topografia. Para fornecer dados para nosso georreferenciamento, o nosso geoprocessamento, a gente precisa fazer levantamento em campo. Quem é o responsável de fazer esses levantamentos em campo? É a nossa topografia, que vai fazer as medições. Medição de relevo, medição de distância, medição de altitude, e tudo ali na nossa topografia. Mesmo com tecnologia avançada, a gente não pode confiar 100% nelas. É bom ir lá e confirmar no campo. Quem confirma é a nossa topografia. Levantamentos em pequenas áreas, projetos urbanos detalhados, validação de dados remotos, mapeamento de alta precisão. Você já tem ali um esboço feito pelo OEF, por exemplo, você pega seu teodolito e vai fazer essa confirmação em campo. Vai fazer as medições em campo ali para quê? Para detalhar mais. Porque lá o meu satélite está longe, não consegue detalhar muita coisa, até porque ele não encosta. Ele vê lá de cima. Aí eu pego com a minha fotografia, eu vou ter uma precisão maior. Eu faço uma medição mais precisa daquele local. Eu desenho ali o relevo precisamente. Juntando os dois ali, a gente tem dados com uma qualidade muito boa e imagens de alta resolução. Processamento digital de imagens, transformação e adaptação realizada para modificar as imagens, adequando às necessidades específicas de cada projeto. Eu tenho um projeto para verificar a vegetação. Então, eu vou adequar as imagens para a vegetação. Eu tenho um projeto para verificar mapa geológico. Eu vou adequar ali para que eu consiga ver as coisas da vegetação. Né? Então, eu tenho composição de bandas, combinação de diferentes bandas espectrais para realce de características específicas. As bandas ali, cada uma vai ter seu levantamento, né? Pessoal, eu escolho as bandas específicas para realçar o que eu preciso. A gente vai ver isso na ArcGIS. Correção e filtro, também no ArcGIS, a gente faz correções atmosféricas, aplicando no contraste, filtro de melhoria de qualidade, para destacar o que eu quero, evidenciar o que eu quero e deixar de lado o que eu não quero, e classificações. Classificação automática de imagens e reclassificação para análise sistemática. Vou classificar qual dado é importante para mim, qual que não é, na hora de fazer ali uma representação, fazer um desenho, fazer um mapa, fazer a descrição. Profissional capacitado. Pessoal. O elemento mais importante é o profissional especializado. Você pode ter o melhor software, melhor ferramenta, mas se você não souber, não tiver quem sabe mexer, quem sabe trabalhar, né, esses recursos não vão te dar nenhum retorno. Não precisa de uma pessoa. Tá? Não tem dessa que a inteligência artificial vai fazer. Precisa de um profissional especializado que saiba utilizar as ferramentas, destacar o que te importa, o que te importa, fazer a validação. É igual a inteligência artificial. Ela é muito boa, ela está aí para nos ajudar. Ela ainda precisa daquele discernimento, daquela parte, né, aquela fineza ali, que só o ser humano tem. Então, tem que passar por humano, não só pegar a parte digital ali e achar que está tudo bem. Então, a gente precisa de um profissional especializado. Mas são pessoas que vão estudar, vão trabalhar essa questão, esse é o referenciamento, é o processamento. Pessoas que trabalham somente com isso. E o objetivo do geoprocessamento é utilizar ferramentas integradas para determinar características e evolução espacial temporal de fenômenos geográficos, analisando suas interrelações. Quem vai fazer isso? O profissional especializado, utilizando o software e as ferramentas
ele tem ali do geoprocessamento. Para eu trabalhar com geoprocessamento, eu preciso ter conhecimento básico de cartografia, a ciência dos mapas, e geodésia. Geodésia, a gente viu lá na cartografia, é o desenho da Terra, sistema de coordenadas, tudo que tem a ver ali com a curvatura da Terra. Isso aí vai ser geodésia. A gente tem sistemas geodésicos de referência para a compreensão dos fundamentos e aplicações práticas dos sistemas de coordenadas, domínio de diferentes representações especiais. Por que isso, pessoal? Lembra que a Terra não é plana. A Terra não é plana. Mas a Terra também não é uma bolinha perfeita. Vai ter um formato ali parecido com uma bola, só que achatada no extremo. Esse formato tem o nome de geóide, que vem de formato da Terra. Então, ela não é uma esfera perfeita, é um negócio dividido. A gente pensa que ela é redondinha, ela não é, não. Então, para se localizar, para desenhar, fica difícil. Então, tem a geodésia que vai considerar essa curvatura da Terra, essas irregularidades dela, que vai ser cálculos mais precisos, desenhos mais precisos, e eu tenho um sistema de coordenadas que me ajuda ali a ter uma noção de espaço. O sistema de coordenadas já considera a Terra toda redondinha, bonitinha. Okay? Então pode dar ali uma diferençazinha, vai dar, né? Até na questão, não sei se vocês vão lembrar aí, dos mapas de antigamente. Desenhar o mapa da Terra é difícil, por causa dos nossos polos. Para fazer, para planificar aquilo ali, fica complicado. Aí eu tenho várias formas de desenhar esses mapas. Não sei se vocês vão lembrar disso daí lá da geografia. Aí eu tenho as projeções. A projeção que pega somente o topo, projeção que é o planisférico, que pega ali a Terra, e dá distorção, principalmente nos países próximos dos polos. Se a gente pegar ali, por exemplo, o nosso mapa mundi, a gente vê uma diferença. O Brasil é um país muito grande, só que no mapa a gente olhando, parece que ele é pequeno. Isso é por causa da projeção, por causa dessa distorção que dá de pegar o círculo ali, né, o geóide, e planificar. Não vai ficar perfeito. A Rússia é grande mesmo, né? Não é daquele tamanho todo que a gente acha. Ela dá uma distorção muito boa, uma distorção considerável ali quando você tenta planificar o planeta. Planificar ali o mapa, desenhar plano, e não é plano. Que é geóide, que é redondado. Então a gente tem essas distorções, somente no tamanho dos países do hemisfério norte para os do hemisfério sul. O hemisfério norte ele já preenche ali mais próximo dos polos, então ele tem uma distorção maior do que a gente aqui no hemisfério sul está longe dos polos. Okay? Sistema geodésico de referência, definido por parâmetros e convenções junto a um elipsoide ajustado às dimensões da Terra, constituindo referencial adequado para atribuições de coordenadas a pontos da superfície física. Traduzindo, são alguns parâmetros que a gente utiliza para reduzir essa distorção, para aproximar o que eu tenho ali no desenho planificado do real. A minha Terra não é uma esfera perfeita, e é uma semi-esfera, digamos assim, com os polos achatados. Okay? Materializada através de redes de pontos observados, processados e divulgados como um conjunto de coordenadas associadas a uma época específica. Esses risquinhos que eu tenho no planeta aqui, ó, são os nossos pontos, né, as nossas esses risquinhos que a gente tem aqui são as nossas orientações, a gente pega os pontos e desenha.
a nossa Terra. Ok? O sistema geodésico brasileiro, ele tem como características principais a implantação na década de 40. Ele é de responsabilidade do IBGE e ele consiste ali numa base para a cartografia nacional. Nós temos redes geodésicas brasileiras, a rede horizontal, rede vertical e a rede tridimensional. Esse sistema aí vai nos ajudar para obtenção de mapas e cartas da nossa região, do nosso país, do nosso Brasil. Aqui a imagem não ficou muito boa, tá, pessoal? A nossa Terra não é uma elipse, ela é um geóide. Geóide, lembrando aí, ele é uma espécie de um círculo, de uma esfera, perdão, com as bordas achatadas. Parece mais uma elipse do que uma esfera. A elipse ela vai ser mais ovaladinha. A nossa Terra não é em forma de bola. Ela é uma bola com os seus polos achatados. Nós temos os dados brasileiros ali, que são que temos no Brasil ali, transição entre diferentes sistemas de referência, mantendo as bases cartográficas em múltiplos dados. A gente tem o dato Córrego Alegre, o dato Chuá e o SAD 69. Ó, consegue me ouvir? Tá dando pra ouvir, pessoal? Aquele fone aqui, desculpa. Deu uma interferência. E o que é datum, pessoal? Estou falando aí, tem os dados brasileiros. O que seria esse datum? Datum nada mais é do que um modelo matemático, sistema de referência da superfície da Terra. A gente tem ali como base de amarração para os pontos nessa elipsoide, que é o nosso planeta, permitindo ali uma padronização de coordenadas e correlação também com as altitudes daqueles locais. Isso daí é dados. Nós temos os dados brasileiros, tem dados em outros locais, que ajudam a gente no momento de fazer a representação. SIRGAS, Sistema de Referência Geocêntrico. Ele foi criado em 93, na Conferência de Assunção, no Paraguai, para integração geodésica sul-americana, para que todos os países sul-americanos pudessem seguir um modelo só, né? Definir um sistema ali único para a nossa América do Sul. Estabelecer uma rede de referência continental integrada e definir um datum para a região, para não ficar cada mapa ali um sistema de referência diferente, né? Já que a região é a mesma, o melhor é que a gente consiga utilizar o mesmo datum, a mesma correlação, para que a gente tenha, né, mapas ali, representações que possam casar as informações. Eu não preciso ficar fazendo transformação de um dado para outro, de uma unidade para outra. Sistema de coordenadas, pessoal. Nós temos os sistemas de coordenadas que são gerados ali a partir de sistemas de referência, que permitem a localização específica e precisa de alguns pontos na superfície terrestre. O mais utilizado por nós atualmente são as coordenadas geográficas. Elas são antigas ali, mas estão com a gente até hoje. São baseadas ali em coordenadas geodésicas com o sistema sexagesimal, que vem do ângulo, né? Imagina a Terra ali como uma esfera,
e eu vou ter ali o ângulo, né, 360 graus, que é o ângulo de giro dela. Então, eu vou dividir em graus. Aí vai entrar lá a latitude e a longitude do sistema de coordenadas geográficas, que a gente vai ver hoje. E temos também o sistema de coordenadas do TM, muito utilizado antigamente em mapas, na representação de cartas, que é um sistema plano retangular amplamente utilizado, né? A diferença da UTM para coordenada geográfica. Coordenada geográfica vai ter positivo e negativo. Ela vai considerar hemisfério norte e hemisfério sul. A coordenada UTM não tem negativo. É como se eu pegasse um ponto aqui embaixo e pegasse de baixo para cima. Vai ser tudo de baixo para cima, eu não tenho nada negativo, nada positivo. Né? No sistema de coordenadas geográficas, eu tenho a divisão. Né? Hemisfério norte positivo, hemisfério sul negativo. Eu pego do centro ali, da linha do Equador. A UTM não, a UTM ela pega de um ponto abaixo ali e vai pegando somente a parte de cima. E fica tudo positivo, nada negativo. Ok? Já que a gente está falando de sistema de coordenadas, eu vou dar uma explicada melhor nas coordenadas geográficas, que é o que vocês precisam entender mais aí para o nosso geoprocessamento. Vou trocar o slide para a gente possa ver essa questão das coordenadas geográficas. Só um minutinho. Só para aumentar aqui, pessoal. Então, vamos falar de coordenadas geográficas. Está dando para ver, né? Então, o sistema de mapeamento terrestre se dá através de coordenadas geográficas, que expressam para a gente a localização da posição que a gente está no nosso planeta, né? Como se fosse planificado o nosso planeta, de acordo com o planeta Terra mesmo, com o ângulo de giro que ela tem ali. Nessa aula a gente vai falar das coordenadas geográficas. Elas se baseiam, pessoal, em linhas imaginárias que passam pela Terra. Eu vou passar esses conceitos que a gente já viu. Bom, a Terra tem um formato quase esférico, em forma de geóide, e a gente divide ela ali em duas metades, norte e sul, por uma linha imaginária que passa pelo país do Equador, chamada linha do Equador. Então, a nossa linha do Equador divide o nosso planeta em dois hemisférios, duas grandes partes, que é o hemisfério norte, ou setentrional, é a parte de cima, que a gente fala que é de cima, que a gente não sabe como é que está o nosso planeta. Às vezes o planeta está virado e o norte é o sul e a gente está sabendo. Né? Então tem o hemisfério norte, por convenção foi chamado norte, que é onde estão os Estados Unidos, Rússia, etc. E a gente tem o hemisfério sul, que é onde nós estamos, Brasil, África, que a gente está. Além da linha imaginária do Equador, eu vou ter outras linhas paralelas ao Equador, como se eu estivesse fatiando o meu planeta Terra. Essas linhas são chamadas de paralelos. Então, teremos os paralelos principais e o Equador. São as linhas imaginárias mais importantes. Mas eu tenho outras. Como eu falei para vocês, ele pega ali como se fosse o giro da Terra, por exemplo. Vai ser dado em graus o nosso ponto da nossa posição no nosso planeta Terra. Então, ali, um exemplo, né, a gente tem a linha do Equador, que separa o nosso planeta em dois hemisférios, norte e sul, e a gente tem os paralelos principais, que são chamados de trópicos. Né? A gente tem aqui o Trópico de Câncer, aqui embaixo o Trópico de Capricórnio, lá embaixo, Círculo Polar Antártico, e lá em cima, Círculo Polar Ártico. A linha do Equador, né,
separa o nosso planeta em dois hemisférios e ela tem como, como é que pode falar? Convenção a latitude 0 graus. Latitude, pessoal, é a posição horizontal que a gente está no nosso planeta. Então, a gente tem latitude. Então, a latitude vai ser referente às linhas imaginárias ali que são paralelas ao Equador. A linha do Equador vai ser 0 graus. Do Equador para o norte aqui, eu vou ter de 0 a 90 graus, certo? E do Equador para o sul, eu vou ter de 0 a -90 graus. Imagina aqui um sistema cartesiano, onde o nosso Equador, que é a linha do Equador, é o meu eixo X. Né? E aqui para cima e para baixo, eu vou ter para cima positivo, no eixo Y, e para baixo negativo, no meu eixo Y também. Então, no hemisfério sul, as nossas coordenadas serão negativas para indicar que eu estou no hemisfério sul. No hemisfério norte, as nossas coordenadas serão positivas para indicar que eu estou no hemisfério norte. Aqui um exemplo, ó, o círculo polar ártico, ele tem como latitude 66 graus, 33 minutos e 39 segundos. Aí colocou norte aqui, porque não colocou positivo. Se tiver o mais, é norte. Eu não preciso escrever norte. Se não tiver, eu tenho que colocar se é norte ou sul. Aí, nesse caso que ele não colocou, então colocou norte. E já o círculo polar antártico vai ter o mesmo valor em graus. Porém, ele é o inverso, ele é do outro lado, ele é sul. Né? Se eu fosse colocar com os sinais aqui para representar o norte e o sul, aqui o círculo polar antártico seria negativo, certo? Então, aí você começa a desenhar uma malha sobre o nosso planeta. A gente já dividiu ele horizontalmente falando, já fatiou a Terra ali. Então, vai ter todos os ângulos ali, de acordo com o giro aqui comum de uma circunferência. Lembrando que as linhas serão paralelas, retas, passando por todo o planeta. Então, eu tenho ali a latitude. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o Equador, indo de 0 a 90, positivo para o norte, e de 0 a -90, negativo ali para o sul. Ou eu escrevo norte e sul para me orientar. O Equador é a linha imaginária, né? Onde passa essa linha do Equador? No Brasil ela passa, gente. A única capital que é cortada pela linha do Equador é Macapá. Ali, inclusive, tem um complexo turístico cultural chamado Marco Zero, porque ele está na linha de 0 graus. Ele está na linha do Equador. Então, ali, a latitude dele é 0. Só a latitude, tá, pessoal? A gente vai ver a longitude mais para frente. A longitude não é 0, é só a latitude, que é 0 no Marco Zero. A gente já viu um paralelo. Aqui só como um exemplozinho, e vamos à longitude. Eu já fatiei a Terra horizontalmente falando, agora eu preciso fazer uma malha para que eu tenha um sistema de coordenadas. Se eu não tiver a minha orientação das linhas verticais, eu tenho ali a latitude de um círculo em volta do planeta todo. Então, eu preciso saber também a minha longitude, as fatias verticais, para que eu possa ter um ponto específico. A longitude vai requerer uma determinação também de uma linha de referência, que também vai ser no meio da Terra, igual ao Equador. Só que vai ser chamado meridiano de Greenwich. Ele é localizado ali, dividindo o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. A linha do Equador divide em norte e sul. O Greenwich, meridiano de Greenwich, vai dividir em leste e oeste o nosso planeta. Agora eu desenhei o sistema cartesiano. Eu consigo pegar meus pontinhos ali.
Nós temos as linhas imaginárias que vão cortar a Terra ali, né? Na posição vertical, elas são a nossa longitude. A longitude, diferente da latitude, vai de 0 a 180, porque vai do giro da Terra, certo? Aqui um exemplo. Aqui o meu meridiano de Greenwich, ele é o zero, longitude zero, ok? E aqui cada uma dessas linhas imaginárias terá uma longitude. Nessa imagem, né, tá de 30 em 30 graus, mas isso aqui vai de 0 a 180, ok? Da mesma forma, eu vou ter positivo para o leste e negativo para o oeste, para onde a gente está. Tá? Aqui um desenho da nossa Terra agora dividida com esses, perdão, com essas linhas imaginárias principais, que é o meridiano de Greenwich, que é a nossa linha vertical, e a linha do Equador, que é a nossa linha horizontal. Agora aqui, cada ponto na minha superfície terrestre vai ser amarrado por dois valores. Um valor de latitude, que são as linhas horizontais, e um valor de longitude, que são as linhas verticais imaginárias que eu tenho na Terra. Agora aqui vocês imaginam como um gráfico mesmo, um sistema cartesiano. Eu tenho um certo ponto aqui, eu vou pegar o cruzamento de latitude e longitude e eu vou ter esse ponto. A orientação desse ponto em coordenadas geográficas. É isso daqui que o Google usa. Vocês pegarem a localização de vocês, aí abrir o celular agora e pesquisar a sua localização, ele vai te dar valores em ângulos, né, em graus, no caso, norte e sul, ou mais e menos, mais é mais e menos mesmo, que é a sua localização específica em coordenadas geográficas. Só passar aqui, pessoal, as imagens. E aqui eu quero pegar, só um momento, eu vou pegar, vamos fazer essa atividade de verdadeiro ou falso, e eu vou pegar um desenho para a gente identificar esses pontos já orientados. Aqui tem um verdadeiro ou falso, e a gente vai verificar se é verdadeiro ou falsa as afirmações sobre latitude e longitude. Longitude varia de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste. Verdadeiro ou falso, pessoal? Lembrando ali que a longitude vem dos meridianos. Então, são na vertical. Ele respondeu aqui, verdadeiro. Muito bem. Né? Longitude vai de 0 a 180. Agora a letra B. Latitude varia de 0 a 90, tanto para norte quanto para sul. Latitude agora é na horizontal. Essa daí também vai ser verdadeira. Então, longitude vai de 0 a 180, latitude vai de 0 a 90. Pode ser positivo ou negativo, dependendo de qual hemisfério que a gente está falando. Letra C, longitude é a distância em quilômetros em relação ao meridiano. O que vocês acham? Pode digitar. Isso, a Tainara digitou aqui, falso. Não é, é em graus. Tá? É em graus, considerando o giro da Terra. Latitudes variam de 0 a 90 para leste e oeste. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem. A Tainara está participando aqui com a gente. Né? A latitude ela vai de 0 a 90, aqui está certo, só que é de norte e sul. O antimeridiano de Greenwich é o meridiano de 180. Aqui eu não falei, pessoal. O meridiano ele não vai dar a volta completa na Terra, não. Tá? É só de um lado. Então a gente tem o meridiano, que é o zero, o antimeridiano é o que está atrás. Nesse caso, vai ser verdadeiro. Okay? Então, o nosso antimeridiano é 180 graus.
certo? É como se ele estivesse atrás ali do nosso planeta. E a letra S, os paralelos especiais são o Círculo Polar Ártico e Antártico e os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. Lá no comecinho, a gente viu que é verdadeiro essa questão. Eu vou só pegar a imagem aqui, pessoal, dos pontos para a gente orientar, tá bom? Tá dando para entender? Tranquilo? Muito obrigado, pessoal. Eu vou pegar uma imagem aqui, só um momentinho. Coordenada, porque não ficou no meu slide. Aconteceu. Vou abrir a imagem aqui. Ficou muito pequeno. Tá muito pequeno, só um momento. Vou pegar uma imagem melhor aqui para a gente trabalhar. Tá pequena, mas essa aqui tá melhor para a gente ver. Vou só mudar aqui. Centralizar. Aqui, pessoal, uma forma simplificada de fazer perdão, a nossa localização por coordenadas geográficas. Aqui eu tenho aqui a malha, né, no meu mapa, uma malha simplificada e alguns pontos para que a gente possa dar a localização. Então, a primeira que a gente olha é a latitude, quando a gente vai pegar a coordenada geográfica. Então, a minha latitude aqui, vamos ao ponto A. Meu ponto A está aqui. Eu vou pegar aqui primeiro a latitude. A latitude é o valor que a gente pega na horizontal. Na horizontal aqui, ó, o meu ponto A está no mais 60. Mais porque é hemisfério norte. Então, a latitude do meu ponto A vai ser mais 60. Ou 60 graus norte. Então, quando eu tenho um ponto, eu escrevo lá 60 graus norte. Ou mais 60. Sempre o primeiro, pessoal, é latitude. Quando eu vou pegar ali, eu pego um par ordenado, é igual ao par ordenado x, y. Eu pego primeiro x. E agora a minha longitude. Porque se eu falar que é mais 60, pode ser qualquer ponto em cima dessa linha de 60 graus. Então eu preciso saber agora a minha longitude, que é as minhas linhas na vertical. O meu ponto A aqui, ó, está em uma linha que eu não tenho valor. Eu preciso descobrir esse valor. Como é que eu vou descobrir esse valor? Aqui é 0, aqui é 90. Do 0 até o 90, eu tenho 1, 2, 3 tracinhos. Então, eu vou pegar ali e fazer uma divisão. 90 dividido por 3 vai dar 30 graus. Cada uma dessas linhas vale 30 graus, certo? Igual aqui, na nossa latitude, está de 30 em 30. Então, nessa imagem aqui, colocaram também a longitude de 30 em 30. Agora fica fácil eu descobrir quanto que é a longitude do meu ponto A. Eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é 0. Isso, Tainara. Tainara respondeu para nós. Só que é menos 60. Esse aqui no meio é 0, aqui vai ser menos 30. Menos 30 é essa linha aqui, e aqui menos 60. Tá uma linha para cá. A nossa longitude aqui é o menos 60. Então, o meu A ali é mais 60, menos 60. Ou 60 graus de latitude norte e 60 graus de longitude oeste. Ah, lembra aqui que para
Esquerda aqui é oeste, para a direita é leste. Beleza? Agora vamos ver o ponto B. Nossa, o ponto B tá difícil. Vamos para o ponto C? Porque o ponto B ele não tá no. Depois a gente faz ele. É porque ele não está no meio. A gente vai ter que jogar 15 graus. Jogar metade. Vamos fazer o ponto C primeiro. Qual que é a latitude do ponto C? Latitude, lembrando aí, é o valor na horizontal. Mais 30. Muito bem. E agora a longitude, que é na vertical. Aqui é menos 90, segue o mesmo pensamento. Aqui que vai ser de 30 em 30 que a gente vai andar no nosso desenho. Menos 120. Muito bem, Arthur. Obrigado. Então, o ponto C vai ser mais 30, menos 120. Ok? Tranquilo, né? Aqui é tranquilo que a gente coloca números inteiros. No do dia a dia, nosso Max lá, ele vai pegar os ângulos quebradinhos. Ah, mas não se assuste, é só uma forma ali dele te mostrar onde você está. A Terra é muito grande. 1 grau aqui é coisa demais. Né? É uma distância muito grande. Então, ele trabalha ali com submúltiplos do grau para que possa dar a localização correta. Agora, o nosso ponto B, ele está aqui, ó, no meio dos dois, das duas linhas que eu tenho de latitude. Então, a latitude dele, a gente vai considerar no meio também, entre 30 e 60. Então, aqui vai ser um 45. Né? Então, o meu ponto B vai ter como latitude mais 45 graus. Já a longitude, ele está em cima de uma linha, é fácil de identificar, ele vai estar na linha do menos 30. Então, o ponto B ali será mais 45, menos 30. Nesse exemplo, todos estão no meu hemisfério oeste e norte, tá? Então, assim, talvez isso caia na prova. Então, todos os pontos nessa imagem estão ali no meu hemisfério norte e oeste. Não tem nenhum ponto no hemisfério sul, não tem nenhum ponto no meu hemisfério leste. Tá ok? Deu para entender, pessoal? É tranquilo, não é muito difícil. Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês, né? Até mesmo no trabalho, eu acho que já tem essa questão de coordenadas geográficas. Eu vou ver se eu pego aqui uma localização. Uau, vou mostrar para vocês. Acho que eu só no celular mesmo, no computador não vou conseguir mostrar. No celular, se a gente abrir ali e colocar a localização atual, ele te dá a coordenada certinho da onde você está. Minha localização. Como eu estou no computador, eu vou mostrar para vocês. Como eu estou no computador, ele não vai mostrar a minha localização, porque meu computador não tem GPS. Tá logado aqui o GPS. Tem um sitezinho que ele dá para a gente a latitude e a longitude. A geolocalização mais precisa quando o meu dispositivo tem GPS. Né? Como eu estou no notebook, o notebook não tem, aí ele não vai mostrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu permitir o meu acesso. Vamos ver. Ó, deu certo. Minha localização atual. Ó, onde eu estou? Latitude, menos 19,58, porque eu estou no hemisfério sul. Minha longitude, menos 46,94, que eu estou no hemisfério oeste. Certinho? Ali está o meu ponto ali. Esse pontinho azul aqui sou eu. Depois eu mando para vocês aí, para vocês verem a localização atual. Deixa eu enviar. Só um momento. Lembrando que tem que ter aí um GPS ou permitir
que ele tem acesso à localização de vocês para vocês verem. Né? Vai dar algo parecido, quem tiver em Araxá, porque a gente está na mesma cidade. Quem não tiver vai dar valores mais distantes aqui, por causa da localização mesmo. Então, com esses valores aí, o nosso Google Maps desenha tudinho. Casa com as informações que ele já tem dos mapas, das ruas, do nome das avenidas e tal, e pega ali as localizações e desenha o trajeto, né, sabendo por onde é que você vai passar. Através desses números. Tudo é número para ele. E ele interpreta isso daí e joga para a gente como informação. Certinho? Vamos voltar aqui para nosso slide de geoprocessamento. Tá bem. As nossas coordenadas geográficas, que a gente já viu, vou mandar os dois slides para vocês, tá, pessoal? E as nossas coordenadas UTM. UTM é um sistema universal de, de transversa de Mercator. Mercator é o tipo de projeção. Não sei se vocês lembram, né? Cada tipo de projeção vai mostrar ali para a gente uma forma de desenhar um mapa, de representar ali os países, né, de acordo com a superfície terrestre. A de Mercator, ela pega ali do polo para cima, como se fosse um cone. Então, ela é muito utilizada aqui no Brasil e em geoprocessamento também, porque pega o nosso Brasil de um tamanho mais real. Ele consegue aí a coordenada do TM, quando eu faço um mapa com ela, eu consigo desenhar os países do hemisfério sul, principalmente, com um tamanho mais aproximado do real. Porque no nosso planisfério, quando eu pego o planeta, que é um geóide, e tento planificar ele, eu tenho uma distorção muito grande, que é aquela questão que eu falei para vocês. Os países do hemisfério norte parecem ser maiores do que o que eles realmente são, enquanto os países do hemisfério sul ficam com tamanho mais reduzido. Então, a UTM, ela pega um tamanho mais aproximado do real, principalmente no hemisfério sul. Então, para a gente aqui é bom, o pessoal do hemisfério norte não gosta de usar ela, não. Eles já têm essa questão ali, né, que eles já se acham maiores, superiores, então quando pegam um sistema de coordenada que traz o real, o Brasil é o quinto maior país do mundo, não ficam muito satisfeitos. A gente utiliza muito essa coordenada UTM para que a gente tenha uma aproximação melhor da distância real que a gente tem, do tamanho real que a gente tem. Falei para você, o Brasil é o quinto país em território do mundo. Então, assim, no mapa a gente não consegue ver isso. A gente vê ele ali pequenininho, ele não é pequenininho. Ele vai ser dividido em fusos, né? Aquelas linhas ali que a gente tem na coordenada geográfica são fusos também, tá? Depois a gente vai ver essa questão, que tem a questão de fuso horário, por isso que chama fuso, tá, pessoal? Aí tem a questão das horas, enquanto aqui, ó, 8h19, a gente está aqui no Brasil, 8h19, no local que eu estou. Em outro local, né, lá, por exemplo, na África, eu vou estar num horário diferente. Lá no Japão, eu vou estar num horário diferente. Por causa desses fusos, que vai ser de acordo com a rotação da Terra e a visualização do Sol. Beleza? Então, tem os fusos ali, né? A UTM também vai ser dividida, só que ao invés de meridianos, serão fusos, certo? Fusos de 6 graus. A coordenada geográfica não tem ali. Um meridiano em si, né, os meridianos ali com valores fixos, né, ela vai ser aonde estiver o ponto. A origem da UTM vai ser leste-oeste. Então, vai pegar do leste para o oeste. É como se eu desenhasse a Terra todo no primeiro quadrante. Lembrando lá do sistema cartesiano. É como se eu colocasse tudo no positivo.
coloco a terra inteira no primeiro quadrante. Aí eu consigo desenhar ela de forma mais aproximada do real. E a origem dela também vai ser norte-sul, vai ser do norte para o sul. Valor do Equador no hemisfério sul. Vantagens da utilização da coordenada UTM. Os paralelos e meridianos serão retos na minha representação, e a representação vai ser mais fácil de interpretar ali os cálculos de distância. Vai trazer um valor mais real, ok? E vai pegar mais real ali a questão das minhas distâncias. Na apostila de vocês tem uma imagem ali das coordenadas UTM. Vou pegar aqui só um momento para que vocês possam ver. Aqui. Ali o nosso país desenhado, né, representado em coordenada UTM. Vai mostrar ali o nosso tamanho mais próximo do real. Aqui esses valores aqui, ó, 18, 19, 20, 21, está mostrando para a gente os fusos das coordenadas UTM, ok? Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Certo? Então, pessoal, hoje a gente vai parar por aqui, porque essa primeira aula nossa é somente até a página 14. Eu ainda adentrei um pouco mais na questão de coordenada geográfica, para que vocês tivessem uma noção melhor. Então, o conteúdo de hoje a gente finaliza por aqui. Vou estar mandando o slide para a professora, e qualquer dúvida vocês podem me chamar, professora, não, perdão, com a tutora, ou falar com a tutora que ela me passa. Bom, muito obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pela participação, pessoal. Obrigado. Até mais. Boa noite.